aula de hoje, a gente vai ver o serviço social na década de 40 e 50 e a influência norte-americana, como vocês podem visualizar aí nos slides. Então, a gente vai trabalhar o conteúdo de fundamentos históricos, teóricos, metodológicos do serviço social no período de 40 e 50, tá? Antes de tudo, é importante vocês se situarem aqui no conteúdo. Lembra que o serviço social ele surge em 1930, né, dentro do contexto da Igreja Católica, sobre a influência do neotomismo enquanto corrente filosófica, e vai surgir aí no período de desenvolvimento da industrialização brasileira e do capitalismo brasileiro, tá? Lembra que foi dentro do contexto, na era Vargas, com toda a composição da construção da classe trabalhadora brasileira, que o serviço social vai surgir, tá? Então, nós tínhamos ali naquele momento o surgimento dos capitalistas, né, com a industrialização. Então, o Brasil se transformando também num país industrializado, tá? A gente tem a liberdade dos escravos, né, a abolição da escravatura, que na verdade era uma liberdade fingida, forjada, né, na forma da lei, mas na prática isso não acontecia. E a gente vai ter a formação da classe trabalhadora, que é aquela classe que vai trabalhar ali na industrialização que se formava nos inícios dos centros industriais. Como a gente não tinha uma mão de obra qualificada naquela época, então o Brasil vai exportar essa mão de obra vindo os imigrantes europeus para cá. Com a vinda desses imigrantes europeus, eles vão compor a classe trabalhadora, com também alguns mestiços e alguns negros, né, alguns ex-escravos, que esses escravos, a sua grande maioria, eles migram, mas eles não vão compor o mercado formal de trabalho, e sim o mercado informal de trabalho, tá? Compondo a classe trabalhadora e os capitalistas, a gente vai ter ali a vinda dos imigrantes, né? E esses imigrantes vêm para cá com as maiores promessas, as promessas que aqui teriam melhores condições de vida e de trabalho, e quando chegam aqui não é de fato isso que acontece. Quando chegam aqui vão vivenciar a realidade de trabalho muito precária e condições de vida também. Insatisfeitos com esse cenário, os trabalhadores começam a reivindicar e fazer suas primeiras manifestações, as primeiras greves, as primeiras lutas sociais dos trabalhadores. É aí que emerge a questão social e é aí que o Estado, por um lado, é chamado e a Igreja, por outro lado, é chamado para intervir frente a essa situação ou às expressões da questão social ou a própria questão social, tá? E é nesse cenário que o serviço social vai surgir na igreja. Então, a igreja vai ser chamada a intervir, né, frente à questão social e vai ver, e vai enxergar e vai tratar a questão social como uma questão moral, tá? Então, o serviço social surge ali com as damas de caridade, dentro da Igreja Católica, tá? Atuando numa perspectiva muito psicológica, uma abordagem muito moralista, ligada aos princípios e postulados da igreja, beleza? Então, lembra desse resuminho aí, desse contexto. E aí, o que é que vai acontecer depois disso? É o que a gente vai ver na aula de agora, tá? Nessa aula aqui que vocês estão me acompanhando, tá? A aula de hoje vai focar exatamente o pós isso, tá? O que é que acontece em 40 e 50 com o serviço social. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um distanciamento, né? O serviço social, ele começa a sentir necessidade de se tornar uma profissão técnica, tá? Uma profissão que tivesse um aporte muito mais científico, técnico, e para isso o serviço social começa a se distanciar mais da igreja, tá? Não há um rompimento, isso é importante vocês terem em mente para a prova de vocês. Não há de fato um rompimento, mas há um distanciamento, uma busca do serviço social por se qualificar, tá? E nesse cenário a gente vai ter uma influência do norte-americano. Lembra que o serviço social de 1930, que é quando o serviço social surge, é um serviço social influenciado pela Europa, pelo serviço social europeu, né? O pensamento franco-belga, o serviço social franco-belga, tá? Uma influência franco-belga, tá? Baseado na França e na Bélgica. Nesse momento, o serviço social vai ser influenciado pelo modelo norte-americano, então a gente vai ter uma influência norte-americana, tá? Então lembra que 30 a influência é
franco-belga e 40 e 50 a influência norte-americana, porque as provas também acabam por cobrar isso, tá? Beleza? Fazendo essa pequena introdução, a gente vai dar continuidade aqui, né, no acompanhamento dos slides, para a gente se atentar a algumas informações importantes. Então, o que é que a gente vai ter aqui, como vocês conseguem visualizar aí, tá? A gente vai ter a tentativa nesse momento de tornar um serviço social uma profissão técnica, tá? Lembra disso, lembra que o serviço social, nesse momento, ele passa a se preocupar numa perspectiva técnica, tá? Aquele distanciamento com a igreja vai fazer com que o serviço social se preocupe em se transformar em uma profissão técnica, tá? E aí a gente vai ter uma influência de uma corrente que é muito importante, que é a influência teórica do funcionalismo positivismo, tá? Decora isso aqui, porque a prova ela gosta de cobrar isso para vocês, tá? Ela gosta de cobrar as correntes filosóficas, certo? E aí, se a prova te perguntar na década de 40 e de 50, qual a corrente teórica ou filosófica influencia o serviço social, você vai lembrar que é a corrente funcionalista positivista, beleza? Então, traz isso à mente porque é importante. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma adesão, né, como eu bem falei, à teoria funcionalista positivista, e o serviço social durante a década de 40 e início de 50 mescla a teoria tomista com as técnicas norte-americanas. Então, o que é que a gente vai ter? A gente não vai ter um abandono total do pensamento da igreja, tá? Quando fala aqui, ó, a teoria tomista, você vai lembrar do pensamento de São Tomás de Aquino, tá? Do neotomismo. Lembra disso aqui, tá? Lembra, ó, do neotomismo, certo? Que era aquele pensamento da igreja que vai influenciar o serviço social, certo? Então, esse neotomismo, ele era lá de São Tomás de Aquino, como a gente viu, certo? Era o pensamento que influencia o serviço social na sua origem. Então, nesse momento, o serviço social, ele não vai, certo, gente, abandonar, romper totalmente com a igreja. Cuidado se tua prova colocar isso, porque a prova gosta de colocar esses exageros, né? Então, na década de 50, na década de 40, o serviço social se aproxima do neotomismo, ou melhor, se distancia, rompe totalmente com o neotomismo e se aproxima do positivismo funcionalismo. Se a tua alternativa falar isso, está erradíssimo, tá? Lembra que há uma mescla, o serviço social ele não vai abandonar totalmente os postulados, os princípios, as ideias da igreja, mas ele vai mesclar com essa nova corrente que é o tomismo e o neotomismo, beleza? E aí, voltando aqui, ó, nos slides, a gente vai ver exatamente isso, que há uma mescla entre o pensamento da igreja, tá? Entre as ideias, a teoria lá de São Tomás de Aquino, né, com o neotomismo, e as novas técnicas norte-americanas, que eram as técnicas baseadas em que pensamento? No pensamento aqui, ó, funcionalista positivista, beleza? Então, lembra disso. E aí, só recapitulando aqui para vocês, tá? Só retomando aqui rapidinho para vocês. Então, lembra que em 1940 a 1950 o serviço social vai se preocupar em se tornar uma profissão técnica. Nesse sentido, ele vai se aproximar do pensamento norte-americano, dos pensamentos, né, da influência norte-americana e da teoria funcionalista positivista, tá? E que ele vai mesclar o tomismo com as novas teorias funcionalistas e a teoria positivista. Então, a mescla aí entre o tomismo da Igreja Católica, né, o pensamento da Igreja, que funda o serviço social, e as teorias norte-americanas, beleza? E aí, dando seguimento aqui, o que é que a gente vai também se atentar para vocês na hora da prova? Quais eram essas técnicas norte-americanas, tá, gente? Que técnicas eram essas? O que é que se tinha como técnica? E aí esse esqueminha vai ajudar vocês a lembrar na hora da prova. Então, a influência norte-americana tinha as técnicas norte-americanas, que eram as técnicas, ó, de caso, grupo e comunidade, tá? Toma nota disso aí. Caso, grupo e comunidade, tá? Então,
Toma nota disso aqui, certinho? Então, serviço social de caso, serviço social de grupo, serviço social de comunidade. Esse conceito de serviço social de caso, grupo e comunidade estavam ligados às obras de Mary Richmond, as obras americanas de Mary Richmond, caso social individual ou social work, no qual traz o alinhamento entre a filosofia humanista cristã, a histórica, e as teorias funcionalistas. Então, lembra da influência de Mary Richmond, né? No serviço social a gente tem até uma brincadeira, né? De quem, da praga de Mary Richmond, né? A tese aí de Mary Richmond, de quem entrar solteira no curso, terminar solteira, não consegue se casar mais, mas isso é só uma brincadeira do curso mesmo, tá? Mas é bom porque vocês lembram do nome, beleza? Então, lembra de Mary Richmond, serviço social, caso, grupo, comunidade, que é uma influência norte-americana, com a obra dela, tá? Vou voltar aqui para vocês relembrarem. Lembra que a obra de caso social individual ou social work. Por que eu trouxe o nome em inglês? Porque eu já vi prova cobrar social work, tá? Então você precisa saber também do nome em inglês, certo? Social work, né? O trabalho social. E aí lembra que a obra dela é caso social individual, social work, e aqui havia um alinhamento entre a filosofia humanista cristã histórica e as teorias funcionalistas. Mais uma vez a gente observa aqui, ó, que a gente tem uma mescla, né? Há uma mescla aqui entre as duas teorias, né? As duas filosofias, ó, a humanista cristã e as teorias funcionalistas. A gente tem aqui a mescla entre as duas, beleza? E aí, nesse sentido, os assistentes sociais foram estudar nas universidades americanas, tá? Então, a gente vai lá para os Estados Unidos estudar o serviço social de caso, que era o serviço social de Mary Richmond. Havia influência da sociologia, porém, sobre uma influência maior da psicologia, tá? Lembra disso também. Por isso, houve a preocupação com o indivíduo, suas emoções e personalidades. Vamos apagar isso aqui, né, gente? Ficou bem feio, mas vamos lá de novo. Vamos aqui, né, escrever, grifar para vocês decorarem. O indivíduo, suas emoções e sua personalidade. O serviço social brasileiro necessita de um aparato instrumental e o serviço social americano tinha esse aparato para fornecer, tá? Então, lembra que o serviço social de caso norte-americano, né, é onde a gente vai se embasar. Nós vamos lá, né, estudar nas universidades americanas, tá? A gente vai pegar esse embasamento. A gente tem uma influência muito forte da sociologia, mas a gente também tem influência muito forte da psicologia. Então, era uma prática muito psicologizante. Por quê? Porque atuava sobre o comportamento e as emoções dos indivíduos, certo? Como vocês podem ver aí, ó, nos slides, tratava sobre o indivíduo, suas emoções e sua personalidade. A gente precisava de um aparato instrumental e o Serviço Social Americano tinha esse aparato instrumental para nos fornecer, tá? Lembra, gente, que nesse contexto histórico nós tínhamos um contexto histórico considerado desenvolvimentista. Então, naquele primeiro momento, a gente tinha o serviço social surgindo no contexto da industrialização, o início da industrialização, as mobilizações dos trabalhadores. Então, a gente vai surgir dentro da igreja para atender ou para tratar, né, os efeitos dessa mobilização, né, lidar com o operário, né, numa perspectiva moral. Só que aquela industrialização, ela começa a passar por um processo de aceleramento durante os anos 40 e os anos 50, que é quando a gente vai ter aí o período desenvolvimentista, então a gente vai ter um maior avanço dessa industrialização, né? Você vai lembrar do governo de JK, que era de Juscelino Kubitschek, que ele vai ampliar o processo de industrialização, né? Ele vai modernizar o país.
O lema do governo de JK era qual? 50 anos em 5. O objetivo dele era fazer com que o Brasil crescesse em 5 anos o que ele levaria para crescer em 50 anos. Então ele vai modernizar, ele vai aumentar o parque industrial brasileiro, ele vai trazer as empresas automobilísticas para cá, certo? Ele vai aumentar toda a estrutura física, né, nas rodovias, as vias, as grandes BRs, vai construir Brasília. Tudo isso, gente, vai gerar uma mobilidade e movimentação da própria mão de obra, né, brasileira, que a gente vai ter um processo migratório, a saída do homem do campo para a cidade, mas também a migração desse trabalhador para os centros urbanos e também para Brasília. Então a gente vai ter os nordestinos migrando aí para o sudeste e migrando para o centro-oeste. E vai ser um período em que a gente vai ter muitas bonificações para esses trabalhadores, porque essas empresas, essas multinacionais que vêm para cá, elas davam muitas bonificações. Então, a gente é um período marcado por poucas mobilizações dos trabalhadores e poucas greves, porque a gente tinha uma grande oferta de emprego em razão da movimentação que JK faz e também em razão dos benefícios que essas multinacionais traziam. Então, era um período desenvolvimentista e é esse período de desenvolvimento, de atendimento a essa perspectiva que o serviço social vai ser chamado a atuar de forma mais técnica, né? De forma mais científica, de um embasamento muito mais científico enquanto profissão. Por isso que o serviço social vai necessitar se tornar mais técnico, né? Como a gente colocou lá no início, no primeiro slide. Então, o serviço social vai precisar tornar-se mais técnico justamente pela demanda que a gente tinha naquele momento da economia, tá? Então, lembra dessas informações históricas, porque elas são importantes para você entender, ó, que o serviço social ele precisava de um aparato instrumental, tá? Norte-americano. A gente tinha aí a questão do indivíduo, dele trabalhar com a questão psicológica, o indivíduo, suas emoções e sua personalidade. E aí, nesse sentido, a gente vai ter aqui, ó, a teoria positivista funcionalista. Opa, vamos melhorar isso aqui, né, mais uma vez, né? A gente tinha aqui, ó, a teoria positivista funcionalista como a teoria que vai embasar o serviço social. Daí eu trouxe aqui, ó, a definição, voltando um pouquinho aqui para explicar, né, do que seria positivismo, funcionalismo, por quê? Porque eu já vi provas cobrando os conceitos, tá? Ele faz lá uma historinha, o serviço social na década de 40, na década de 50, vai ser um serviço social que sofre influência, né, norte-americana e se embasa no pensamento positivista funcionalista. Com base nisso, marca a alternativa que define o que é positivismo funcionalismo. E aí você não estudou, você só viu. Ah, eu só vi, mas eu não fui atrás do conceito. Portanto, é importante você saber os conceitos já correntes filosóficas e por isso que eu trouxe aqui, tá? E aí, voltando aqui para os slides, o que seria o pensamento funcionalista positivista, tá? A ambição era fundar uma ciência naturalista da sociedade, tá? Fundar uma ciência naturalista da sociedade, capaz de explicar o passado da espécie humana e predizir o seu futuro, aplicando os mesmos métodos de investigação que tinham provado ser bem-sucedidos nas ciências da natureza. Que métodos eram esses? Ó, presta atenção, gente, anota isso, grifa isso, faz esquema, tá? A observação, a experimentação e a comparação. Então, lembra que o positivismo, o funcionalismo, ele vai imitar. Essa é a verdade. Ele imita os métodos, a forma que a ciência da natureza vai trabalhar, vai investigar a realidade. Então, do jeito que a ciência da natureza se utilizava da observação, da experimentação e da comparação, assim o positivismo vai fazer, tá? Cria-se o termo sociologia para designar a ciência que sintetizaria todo o conhecimento possível, desvendaria os mistérios da estática e da dinâmica da sociedade e orientaria a formação do governo positivo, tá? Então, lembra, gente, que a ideia aqui, ó, era gerar uma ciência
que utilizasse do mesmo método e da mesma forma de investigação das ciências da natureza, tá? Ciências da natureza trabalha com experimentação, com comparação. Olha aqui, ó, observação, experimentação e comparação. Então, quando o físico, por exemplo, ele quer estudar um determinado fenômeno, ele ia lá, ele repetia, né? Ele fazia a observação, ele fazia a experimentação e ele fazia a comparação de forma repetitiva, tá? Então, ele fazia esse processo. E aí eu estou trazendo as ciências da natureza quando eu trago a ideia do físico, tá? E foi que Émile Durkheim e Augusto Comte, que são os pensadores já do funcionalismo e positivismo, vão fazer. Eles vão pegar esse mesmo método, essa mesma forma de fazer e aplicar as ciências naturais, ou melhor, as ciências sociais, tá? Então, ele vai utilizar o mesmo procedimento, tá? Observação, experimentação e comprovação. Então, observar aquele fenômeno social, aquele fato social, como fala Durkheim, e fazer o processo de experimentação, fazer o processo de comparação. Repetir aquele mesmo, ver quantas vezes se repete aquele fato social, aquele fenômeno social, contabilizar esse fenômeno social, tá? Então, é uma tomada do mesmo método das ciências da natureza para as ciências sociais, certo? É assim que pensa o positivismo, o funcionalismo, né, de Émile Durkheim e Augusto Comte, que por muito tempo foi um pensamento, né, foi uma ciência, né, eles foram considerados, inclusive até hoje, o pai da sociologia, né, tanto Durkheim, né, Durkheim é considerado o pai da sociologia com seus pensamentos, tá? Hoje o serviço social não se baseia mais no positivismo, no funcionalismo, tem algumas críticas, né, porque é um pensamento que não contesta a ordem social, mas na verdade mantém essa ordem. E por isso o serviço social contesta, mas é um pensamento da sociologia ainda bastante utilizado, tá? E inclusive reconhecido, tá? E aí a gente vai ter aqui, né, o pensamento positivista e funcionalista, e nesse sentido a gente vai ter a década de 50, tá? Então o que é que acontece aí de específico na década de 50 no serviço social? Essa década ela vai ser marcada, ó, pela ideologia desenvolvimentista de comunidade, com a influência da ideologia desenvolvimentista da história brasileira. Então lembra daquela historinha que eu contei para vocês agora há pouco, né? Que a gente estava passando pelo quê? Pelo um período desenvolvimentista. Você vai lembrar do governo de JK, você vai lembrar da ideia de desenvolvimento, né? Que JK tinha, o período desenvolvimentista, 50 anos em 5, tá? Lembra dessas informações aqui, certo? Então, você vai lembrar, ó, de JK, tá? JK, o plano de governo dele, 50 anos em 5, tá? 50 anos em 5, que era o plano de JK, certo? Então, ele tinha ali, ó, como objetivo fazer com que o país se modernizasse, se desenvolvesse, aquilo que levaria 5 anos, ele levaria 50 anos, na verdade, ele iria produzir em 5 anos, tá? E esse período vai ser marcado pelo serviço social de comunidade sobre a influência norte-americana. Você lembra aqui, ó, o serviço social de Murray Richmond, né? Qual era o serviço social de Murray Richmond? De caso, grupo, vou botar só as iniciais para vocês verem aí, tá? Caso, grupo e comunidade. Então, era serviço social de caso, serviço social do grupo e serviço social de comunidade. Na década de 50, a gente vai ter a influência do serviço social de comunidade, tá? Que era uma influência norte-americana. Esse serviço social de comunidade, né, a gente vai ter também chamado, inclusive, gente, pode aparecer na prova de vocês, certo? Organização de comunidade, ação comunitária, desenvolvimento de comunidade e desenvolvimento, vamos ajeitar aqui novamente, e desenvolvimento, tá?
desenvolvimento e organização de comunidade. Lembra disso, tá? Então, pode aparecer com esses outros nomes aqui. Eu já vi a prova aparecendo como essas termologias, então é importante que vocês tomem nota disso. Pode aparecer organização de comunidade, ação comunitária, desenvolvimento de comunidade e desenvolvimento e ação de comunidade. Então, decora isso, tá? Lembra que nesse período o serviço social era um serviço social que vai se utilizar do desenvolvimento de comunidade como técnica de abordagem aos indivíduos, tá? Serviço social de casa, grupo, comunidade e um maior em comunidade, porque a gente tinha um período desenvolvimentista, que era esse período de expansão, que JK aí acaba sendo o governo que mais se destaca, tá? Então, a gente vai ter essa abordagem no serviço social. E aí, gente, prosseguindo aqui, né, o que é que a gente vai ter também, tá? Que seria esse desenvolvimento de comunidade. É um processo através de quais os esforços do próprio povo se unem com as autoridades governamentais, a fim de melhorar as condições da economia, social e cultural de comunidade, integra essas comunidades na vida nacional e capacitá-la a contribuir plenamente no processo de trabalho. Então, o desenvolvimento de comunidade, ele tinha especificamente essa definição, esse objetivo, né? É unir os esforços do povo, né, com aqueles interesses de autoridades governamentais com o objetivo de melhorar o todo, a economia, o social, o cultural, a comunidade. Lembra que nesse período o JK queria uma mega expansão, né? Ele queria uma expansão, né? Uma evolução muito grande. Então ele precisava também desse suporte da sociedade, a contribuição de unir forças. Então a gente tem as autoridades governamentais unindo forças aí com o povo de modo geral para promover o quê? O desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, como também cultural, tá? Que vai integrar aí a vida nacional, tá? Então a gente tem um período muito nacionalista, com um discurso muito nacionalista, que é o que se imperava aqui na perspectiva do governo de JK, tá? Então também traz essa definição atualmente, tá? Lembra também alguns aspectos importantes e eu preciso que você tome nota, tá? Eu preciso que você se atente a essas palavrinhas que estão em negrito, tá? Faz um esqueminha, se possível, puxa um mapa mental, um mapa conceitual, porque vai te ajudar. Essas informações que eu vou trazer agora, elas também são muito importantes. Por quê? Porque é o que cai na sua prova muitas vezes, tá? Esses termos ajustados, desajustados, então essas termologias muitas vezes são cobradas. E aí eu vou voltar aqui, ó, para os slides para a gente poder prosseguir e eu preciso que você anote. Então, quais são os aspectos ou as características do desenvolvimento de comunidade, tá? A atuação junto aos considerados ajustados e desajustados ou integrados e desintegrados, tá? A ideia era fazer com que aqueles que estavam desajustados, que estavam numa situação irregular na sociedade, fosse trabalhado por meio das técnicas de casa, grupo e comunidade e ajustados novamente, reintegrados na sociedade, acontecesse uma reintegração social desses indivíduos, tá? Então lembra desses termos, às vezes a prova usa ajustados, desajustados, integrados, desintegrados, normais e anormais, então esse era um termo da época, tá? Então lembra que a técnica, ela também era uma técnica psicologizante, também era uma técnica de ajustamento, de comportamento do indivíduo. Então aquele indivíduo estava numa situação de alcoolismo, por exemplo, estava consumindo drogas, então ele estava numa situação desajustada, ele estava desintegrado à sociedade. O serviço social ia trabalhar por meio das técnicas para reintegrar ele, para ajustar ele à sociedade. Tá? Hoje, obviamente, é um termo considerado inaceitável, em desuso, né, no serviço social, porque ele imprime preconceito, mas esse era o termo da época. Então, a prova pode colocar, ó, esses dois termos, ele pode colocar, na verdade, os anormais, normais e anormais também, tá? Pode aparecer lá ajustado, desajustados, integrados, desintegrados e normal e anormal. Então, tinha como objetivo
de adaptar os indivíduos à sociedade a partir dos conceitos de normalidade e anormalidade. Então, era uma adaptação do indivíduo ao meio, tá? A ideia aqui não era gerar uma ciência crítica que ia entender de fato como é que esse indivíduo, como é que os fatores externos influenciavam esse indivíduo, tá? Se esse indivíduo, ele sofrer influência econômica, política, social, nada disso, tá? Ele estava desajustado e ele precisa ser ajustado. Então, era uma adequação desse indivíduo ao meio ou à sociedade, tá? Então, era uma adequação dele à sociedade. Então, trabalharia essa questão do comportamento e a adequação dele ao contexto social, tá? Então, é a adaptação do indivíduo ao meio. Lembra disso também, a adaptação do indivíduo à sociedade e ao meio. Nesse sentido, por ser uma adaptação do indivíduo ao meio, a técnica de desenvolvimento de comunidade era uma técnica acrítica e aclassista, né? Então, era uma técnica que não tinha criticidade, que não vinha como senso crítico, tá? Que não reconhecia que o indivíduo era sujeito histórico, que ele transformava a sociedade, que tinha uma influência econômica, social, que existiam determinantes da conjuntura social, política e econômica que esse indivíduo estava submetido, que influenciava a sua condição, tá? Se influenciava a sua realidade. Na verdade, era uma técnica altamente acrítica, porque sempre analisava a partir do comportamento do indivíduo, tá? E aí, a visão levava, tá, ao entendimento de que a sociedade é harmoniosa e que é necessário trabalhar junto aos desajustados, os quais precisavam ser ajustados. Então, o problema não estava na sociedade, o problema estava no indivíduo, tá? A sociedade é que é harmoniosa, tá tudo bem, muito bem, obrigado, né? A sociedade vive muito bem. Esses indivíduos que estão desajustados, então a gente precisa trabalhar com eles para eles se ajustar, certo? Essa era a ideia, o ajustamento do indivíduo ao meio, tá? O meio não tem nada de problemática, o meio tá tudo ok, tudo correto, tudo maravilhoso. O indivíduo é que precisava se ajustar, ele precisava ser trabalhado e ajustado ao meio para reintegrar-se à sociedade. Então, existia um discurso na década de 40 e 50 de reintegração social. Esse termo também já apareceu em questões, reintegração social. Tá? Às vezes a prova faz lá, a questão faz um textinho, né? Conta o serviço social de 40 e 50, sobre a influência de Mary Richmond, serviço social de casa, grupo de comunidade, desenvolvimento de comunidade, e nesse período como é que a gente tinha uma abordagem de reintegração social, e bota várias opções, entre elas reintegração social, e você marca reintegração social, porque você vai assistir sua aula aqui comigo, tá? Então lembra disso, lembra dos ajustados e desajustados, lembra normais e anormais, lembra da integração, reintegração e a necessidade da reintegração do indivíduo ao meio social. Lembra que o indivíduo, a problemática está nele, o meio social está harmonioso, a sociedade está tudo bem, o indivíduo que precisava ser ajustado ao meio. Por isso que o uso das técnicas de comportamento, trabalhar a personalidade, o comportamento, o indivíduo, né, na sua moralidade e no seu comportamento também, tá? Por isso que o uso das técnicas da psicologia, né, e na ideia do positivismo funcionalismo. Beleza, gente? Traz isso à memória, não esquece desses termos, não esquece dessas termologias e desse contexto. Lembra do contexto do JK desenvolvimentista, lembra que isso era a necessidade de tornar o serviço social técnico, tá? Então, lembra dessas informações porque elas são de suma importância para vocês, tá? Na hora da prova. Esses grifos que a gente faz aqui, eles são fundamentais para vocês, tá? Para vocês lembrarem, tá? Essas partes aí que estão grifadas, né? Que a gente sempre coloca aí para que vocês fiquem atentos a esse conteúdo, beleza? Porque geralmente a prova cobra, tá bom? Então, até a próxima aula e obrigada aí pela participação de vocês. Reassistam se for necessário, reassistam se vocês sentirem necessidade desse conteúdo, beleza? Então, até a próxima.